E estamos de volta com a parte 2 do informativo 868 do STJ e já voltamos com boa notícia, deu vozão, 2-0 para o Ceará e a torcida do Fluminense que chore com a peia que levou. Então, voltamos com tudo e seguimos com os julgados da quinta turma do STJ. Primeiro julgado foi inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: a perda da propriedade rural em favor da União pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes deve-se compatibilizar com a boa-fé de terceiros, o princípio da intranscendência da pena e outros valores constitucionais relevantes. Então, olha só. Isso aqui é uma interpretação lá do artigo 243 da Constituição Federal, principalmente, que é aquele dispositivo que fala que aquelas terras que forem utilizadas para fim de plantio de plantas ilícitas, elas devem ser expropriadas em favor da União e utilizadas em programas de reforma agrária e também programas de habitação popular. Além disso, nós temos previsão semelhante também lá na lei de drogas. Mas agora imagine uma situação assim, imagina que o Haroldo e a Antônia são idosos, possuem uma propriedade rural que é de lá que eles sempre tiraram sustento, eles desenvolvem lá a agricultura, mas agora, depois de muitos anos, 40, 50 anos trabalhando a terra, eles já estão bem idosinhos, já não conseguem eles mesmos tomar conta e já não sabem mais muito o que está se passando ali. E aí, eles têm um filho que agora é quem está cuidando dessa terra e ele teve a ideia de simplesmente passar a utilizar parte dessa terra para a traficância. Então, plantava ali algum tipo de droga, utilizava também o galpão para o comércio, para a estocagem, enfim. E aí, para piorar, a esposa também não sabia de nada e acaba sendo pega de surpresa porque é dali que a família tira o sustento, não é? E aí, uma vez que eventualmente a terra seja perdida, como é que fica a situação da esposa? Que no caso concreto, a esposa é meeira da parte da fazenda que o filho possui, que o filho é proprietário, melhor dizendo. Aí, resumindo, foi decretada a perda da totalidade da propriedade e tanto a esposa meeira quanto os pais opuseram embargos de terceiro, dizendo que tem que ser respeitada a boa-fé deles, tem que ser respeitada também o princípio da intranscendência da pena. Então não seria justo que simplesmente essa terra que foi durante uma vida inteira cultivada acabasse agora sendo perdida por conta dessa situação que o filho que fez e que os pais não sabiam e que são os legítimos proprietários e que também a esposa não sabia. Aí, o Ministério Público sustenta que há aqui uma culpa em vigilando, mas o caso concreto mostra o quê? Idosos, vulneráveis, pessoas que na prática realmente não tinham condição de se exigir de forma razoável que eles estivessem ali no dia a dia vendo o que está acontecendo. Conclusão, o STJ disse, olha, é necessário respeitar a situação dos terceiros de boa-fé, é necessário também uma proporcionalidade, porque no caso concreto o que se verificou foi que somente o galpão era utilizado para a traficância e além do galpão, talvez ali alguma pequena área, não era a propriedade inteira. Então a gente tem que observar a proporcionalidade em relação àquilo que efetivamente estava sendo utilizado para a traficância. Você tem que observar a intranscendência da pena, então não faz sentido condenar o filho e, por conta disso, punir também os pais e a esposa. Não é realmente seria uma situação complicada. E também a boa-fé dos terceiros, que em muitas situações não sabem o que está se passando e no caso concreto não dá para sustentar uma culpa em vigilando. Idosos, pessoas que realmente
não tinham como estar mais ali no dia a dia da fazenda vendo o que está acontecendo. Então, como é que ficou o destaque? A perda da propriedade rural em favor da União pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes deve-se compatibilizar com a boa-fé de terceiros, o princípio da intranscendência da pena e os valores constitucionais relevantes. Seguindo em frente, próximo julgado da sexta turma do STJ foi inserido na Lei de Drogas destaque da seguinte forma: para o reconhecimento da minorante prevista no artigo 41 da Lei 11.343 de 2006, é necessário que a colaboração voluntária do agente promova a identificação de outros coautores e a apreensão de entorpecentes de forma cumulativa. Olha só, por que eu falei bem forte esse "e"? Porque a dúvida é isso, não é? Nós temos lá no artigo 41 da Lei de Drogas uma delação premiada, basicamente. Um indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá a pena reduzida de 1/3 a 2/3. Então, olha só, a literalidade da lei fala de forma cumulativa, né? Tem um "e" aqui. Então, é a pessoa que ajuda a identificar coautores e ajuda também na recuperação total ou parcial do produto do crime. Aí vem a pergunta, como é que a gente interpreta isso daqui? A gente interpreta de forma literal ou dá uma colherzinha de chá aqui para o acusado, permitindo então que esses requisitos sejam, na verdade, cumulativos. Aí, assim, existe divergência, tá, no âmbito do STJ. Então, nós temos, por exemplo, julgados de 2023 da sexta turma falando que esses requisitos são alternativos, fazendo aqui, né, uma comparação com o que existe lá na Lei 12.850, a Lei da Organização Criminosa, que traz requisitos alternativos para a colaboração premiada. Mas agora não é julgado da sexta turma em sentido contrário, falando que esses requisitos são cumulativos. Temos também julgado de 2023 da quinta turma, falando que os requisitos são cumulativos. Então, nesse momento, né, julgados, quinta e sexta turma falam que requisitos são cumulativos, mas eu arriscaria dizer que, apesar dessa aparente pacificação jurisprudencial, eu arrisco, né, que ainda teremos aí pela frente alguma divergência e talvez em algum momento venha julgado da terceira sessão para meio que unificar o entendimento de uma forma mais definitiva, né, digamos assim, definitiva bem entre aspas, né, porque no direito nada é definitivo, só mesmo a ausência de definitividade. Então, em resumo, nesse momento prevalece que os requisitos são cumulativos. Então, no caso concreto, a gente ajudou a polícia a recuperar uma boa quantidade de drogas, bastante significativa, mas não ajudou a polícia a identificar os coautores. Então, ela acabou não tendo direito a essa causa de diminuição de pena. Então, como é que ficou o destaque? Para o reconhecimento da minorante prevista no artigo 41 da Lei de Drogas, é necessário que a colaboração voluntária do agente promova a identificação dos outros coautores e a apreensão de entorpecentes de forma cumulativa. Seguindo em frente, próximo julgado, inserido no Código de Processo Penal, destaque da seguinte forma: não constitui cerceamento de defesa limitar o acesso dos advogados constituídos pelo acusado apenas aos elementos de convicção que se conectam com a ação penal, conforme reputado pelo Instituto de Criminalística, colhidos em razão da quebra de sigilo telemático
da vítima de homicídio. Olha só que situação, gente. No caso concreto, existe aqui uma investigação por homicídio e foi deferida uma quebra de sigilo telemático do celular da vítima. Por quê? Porque entendeu-se que no celular da vítima possivelmente existiria dados que possivelmente seriam importantes para o deslinde da investigação. Agora, como é que se procedeu? Foi deferida essa quebra de sigilo, e aí esse celular foi até o Instituto de Criminalística. Lá eles retiraram tudo aquilo que parecia relevante relacionado ao crime em questão e deu acesso a esses dados à acusação e defesa. Beleza. Chegou a defesa e começou a questionar porque queria acesso integral à vida inteira da vítima, a todos os dados do celular da vítima. Aí, demais, né? Já pensou? Todos os dados do celular da vítima de homicídio na mão da defesa. Não faz sentido a pessoa que já foi vítima ainda ter a sua intimidade inteiramente devassada. Não, né? Realmente, o acesso aqui deve ser limitado ao mínimo possível. Só aquilo que tem relação com o crime. Então, correta aqui a ação do Instituto de Criminalística de só franquear o acesso àquilo que era realmente indispensável. Então, como é que ficou o destaque? Não constitui cerceamento de defesa limitar o acesso dos advogados constituídos pelo acusado apenas aos elementos de convicção que se conectam com a ação penal, conforme reputado pelo Instituto de Criminalística, colhidos em razão da quebra de sigilo telemático da vítima do homicídio. Vamos então agora para o último julgado de hoje. Ele foi inserido também no Código de Processo Penal, destaque da seguinte forma: a atuação de ofício do juiz na fase investigativa para deferir busca e apreensão domiciliar e quebra de sigilo telemático sem provocação dos órgãos de persecução penal viola o sistema acusatório. Olha só, gente, que caso concreto maluco. Imagina que Carla e Eduardo são investigados por uma suposta fraude em contrato público. Aí, a autoridade policial representa somente pela apreensão de um veículo da Carla. Beleza, representou pedindo isso daqui. O juiz não só deferiu essa apreensão do veículo, como de bônus também determinou busca e apreensão de qualquer dispositivo eletrônico na residência e também a quebra do sigilo de dados telemáticos que estejam eventualmente armazenados nos aparelhos que forem apreendidos. Ou seja, um bônus aqui interessante, né? Se requer tão somente a busca e apreensão do carro e o juiz defere, além disso, busca e apreensão de aparelhos eletrônicos e já também o acesso aos dados que estejam nesses aparelhos. E aí, a atitude do juiz de ofício ao deferir esse tipo de apreensão viola o sistema acusatório? Mas com certeza absoluta, né? Com certeza absoluta. Lembrando que o sistema acusatório já era adotado pelo direito brasileiro, no processo penal brasileiro, né, melhor dizendo, mas que agora ele está de forma expressa lá no artigo 3A do Código de Processo Penal, inserido lá pelo tal do pacote anticrime. E lembrando também que esse tipo de atuação de ofício, especialmente aqui na fase investigativa, compromete bastante, de uma forma muito clara, o princípio acusatório. Aí você pode perguntar assim, professor, mas o juiz não pode deferir de ofício diligências suplementares com o objetivo de complementar aqueles pedidos que foram deferidos, de complementar ali a investigação? Pode, gente, mas aqui é uma coisa pontual, né? No caso concreto, o que aconteceu foi o deferimento de uma medida que não tem nem sentido, não tem
nexo com aquilo que foi pedido e que, inclusive, pelo teor da decisão, né, que seria acesso a dados sigilosos, né? Sigiloso no sentido de que é privacidade. Então, demandaria, inclusive, aqui uma justificativa qualificada. Então, tinha que ter pedido, né? Claro que tinha que ter pedido, com certeza absoluta. Então, como é que ficou o destaque? A atuação de ofício do juiz na fase investigativa para deferir busca e apreensão domiciliar e quebra de sigilo telemático sem provocação dos órgãos de persecução penal viola o sistema acusatório. E, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço demais a você que ouviu até o final. Já deixa aquele like, aquela avaliaçãozinha com 5 estrelas e compartilha na sua rede social para todo mundo saber que você escuta a gente e marca, tá? Marca nosso Instagram, especialmente, @legislação_integrada. Então, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final e até a próxima.